beleza, a galera foi bem generosa comigo, deixou ali na meia média ali. Pelo menos eu não fui no nível que seria o mais decepcionante, o nível Jaime Marcelo, fico satisfeito. E eu sei que eu tenho direito a um prêmio. Pablini, por gentileza, você recompensado. Um bom açaí. Aham. Pra você dar uma energizada e voltar na próxima melhor. Maravilha, pra mim é como se fosse uma medalha de ouro. Eu me esforcei bastante na minha piada. Vou tomar o Boni Açaí pra ver se dá uma fortalecida fisicamente e mentalmente. Pro próximo Ô Sem Graça eu me superar. E só tem uma maneira de reverter essa situação, que é indo pro horário nobre do nosso Os sobre artistas marciais. Finalmente, o filé mignon do programa, o entrevistão com o Anderson Silva. Então, Anderson, ontem mesmo eu estava levando a Paola para o cursinho dela de teatro. A gente estava atravessando a rua e ela falou para mim que você é o cara mais famoso do mundo. Minha filha tem 5 anos de idade e ela falou, pô pai, eu vejo o Anderson no comercial da barba, palavras dela, no comercial da cerveja, no comercial do carro, e ele tá em todas as revistas, todas as capas. Quer dizer, eu acho que do Okami pra cá você alcançou merecidamente um status de popularidade muito grandiosa. Dançando tango com a Marisa Monte, a presidente Dilma Rousseff te apertando a sua mão, protagonizando livros, documentários. Todo esse hype, até que ponto isso te alavanca, te projeta, e até que ponto, qual é a hora de parar, dar um basta e se concentrar apenas no treinamento? Os prós e os contras. A gente tem um tempo hábil para tudo isso, né? Para trabalhar a imagem, né? As pessoas responsáveis por isso, o Herbert, que trabalha comigo já há um tempo, juntamente com toda a equipe da Nine, e juntamente com o Ramon, a gente tem um tempo hábil para trabalhar todos esses lados. Então, isso é o que está acontecendo. Então, fica fácil a gente fazer o nosso trabalho. Mas ele é um atleta que você consegue levar aí até os 40 e poucos anos, fácil, fácil. Pela consciência de corpo que ele tem. E ele tem um entendimento, porque quando eu estou, por exemplo, no meu trabalho, quando eu estou trabalhando com ele, que eu tenho que dar essas informações, que eu comecei lá atrás dando essa base, de como entrar com essa estabilidade, aí o interessante é você ver, você dar essa base na hora da sua sessão e ele aplicar nos treinos e na preparação física. Porque ele tomou a consciência, dali ele já sabe o que ele pode usar e o que ele não pode usar. Então, para mim, estando aqui como fisioterapeuta hoje, trabalhando em cima da prevenção dele, é muito tranquilo. É muito tranquilo porque eu sei que o que que a gente direcionou, ele está conseguindo aplicar na prática dele. Anderson, falando da sua primeira luta com o Chael Sonnen, né? A gente estava comentando aqui agora. Eu tive 20 dias antes da luta, eu tive lá contigo, né? A gente conversou bastante. Eu passei o dia, eu acompanhei seu treino de wrestling, de chão e depois teu treino físico. E a gente conversando, eu percebi que você sentiu muita falta dos teus companheiros de treino daqui, né? Que você não estava nem com a cabeça legal e, além de tudo, você me pareceu em overtraining, pelo treino mesmo que eu vi. Você nunca comentou isso, né? Eu queria te perguntar, quantos % estava o Anderson que enfrentou o Chael Sonnen a primeira vez e quantos % vai estar o Anderson que vai lutar agora? A cabeça estava 100% lá. A cabeça estava 100%, o corpo estava 80%. E dessa vez agora? Dessa vez a cabeça está 1000%, o corpo está quase 100%. Chael Sonnen, de todas as declarações, qual delas mais te incomodou? A gente tem aquele limite, né, do trash talk, da provocação, e eu entendo que, não sei, se o cara quisesse te agredir e falasse da sua voz fina, entendeu? É uma provocação que hoje em dia você já assume, nem liga, entra por aqui e sai por ali. Agora, quando o cara fala já em nível patriótico, quando o cara fala da família, o que te incomoda de verdade, Anderson? Na verdade, seria aceitável? Até onde você permitiria? Na verdade, o meu foco eu tô focado num objetivo só, que é continuar meu trabalho e chegar lá e lutar e terminar o que eu tenho que fazer lá e ver meus filhos, ver a minha família e voltar para o meu trabalho. Eu não estou muito preocupado com o que ele está falando, com as coisas que ele está falando. Todo mundo pode falar o que quiser, mas quando você entra ali dentro e
fecha aquela porta, que você fica ali dentro daquelas 8, ali muda tudo. Todas as pessoas que realmente falaram e subiram lá e falaram tantas coisas, na hora de fazer não fizeram. Justamente pelo peso que isso tem, né? Eu acho que não é legal você falar. Você tem que falar quando você tem convicção do que realmente você vai fazer. Esse cara é um imbecil e no dia 7 eu vou quebrar a cara dele e todos os dentes da boca dele eu vou arrancar da boca dele. Dentro das pessoas, do ciclo dos lutadores que usam o trash talk para promover a luta, ele é de longe o cara que mais extrapola qualquer limite. Mas não dá para levar em conta, ele é desequilibrado, né? Então não dá para levar em conta. O cara que desrespeita uma nação, o cara que desrespeita um país e as pessoas do Brasil, que foram nos últimos anos as pessoas que mais gastaram dentro dos Estados Unidos, trouxeram mais dinheiro para os Estados Unidos nos últimos tempos. Esse cara é maluco, entendeu? Não dá para dar atenção para um cara desse, entendeu? E infelizmente ele não soube promover da maneira certa. Tem alguém culpado? Tem. Ele é culpado? Também. As pessoas responsáveis pelo UFC são responsáveis também pelas atitudes dele? São. Mas a gente vai fazer o quê? A gente tem que fazer a nossa parte e continuar mostrando a nossa educação. De alguma maneira, Anderson, você não acha que isso pode ser uma armadilha dele, no sentido, você tem muitos fãs nos Estados Unidos, né? Ele joga para essa coisa do Brasil contra os Estados Unidos, você acha que isso não pode ser positivo para ele? Não, acho que é muito pior para ele, porque assim, eu estava lendo uma pesquisa que foi mandada para mim pela Nine, de quantos americanos moram no Brasil, quantos americanos vêm sempre ao Brasil e quantos brasileiros estão sempre indo para os Estados Unidos. Então, assim, o comparativo, assim, o gráfico é totalmente disparelho, entendeu? E a gente tem muito mais brasileiro indo para os Estados Unidos gastar do que americanos vindo para cá gastar. Então, assim, vendo esse gráfico, a gente começa a perceber que isso tudo que ele está falando, né, tirando o lado da luta, isso tudo que ele está falando está se virando contra ele. E os americanos acabam tendo uma visão negativa dele, porque ele está levantando uma bandeira negativa, uma bandeira que não existe, de querer botar Brasil contra os Estados Unidos, não existe isso, entendeu? Não tá, parou um pouco, ele passou um pouco da competição saudável e começou a levantar uma bandeira negativa. Isso não é legal para o esporte. Você acha que hoje você tem mais torcida nos Estados Unidos que o Chael Sonnen? Não, acho que não, porque os americanos são patriotas, mas eu acredito que vai estar muito bem dividido isso. Você acha que se ele fosse um cara mais discreto, mais low profile, ele estaria credenciado para uma segunda tentativa, para uma revanche? Se ele não propusesse tantas coisas tão... Olha só, Marinho, a minha opinião pessoal é a seguinte: ele não devia nem estar lutando pelo título, de novo, porque ele caiu no doping. Ele é um cara que não respeita nenhum atleta dentro do UFC, fala mal de todos os atletas. E é um esporte, isso é um esporte. Existe a provocação, existe você divulgar e vender a luta, existe. Mas ele ultrapassou todos os limites. Ninguém fica falando da mulher de ninguém, ninguém fica falando da mãe de ninguém, fica falando da nação de ninguém. Então, assim, é complicado. Concordo. O doping, o desrespeito, a falta de escrúpulos, a sonegação de impostos. Mas, tecnicamente, você acha que ele estaria credenciado para disputar um cinturão com você? Eu acho que não. Eu acho que não. As habilidades dele acho não, eu tenho a plena certeza que não. Quem estaria à frente dele hoje na categoria, Anderson? Meu clone. Meu clone está na frente. Não é uma derrota, uma vitória sobre o Chael Sonnen que vai mudar. Claro que as pessoas estão esperando isso, toda a nação brasileira está esperando isso. Mas isso não vai mudar muita coisa. As pessoas vão esquecer, vai passar. Bom, já que você tocou nesse assunto, que acho que o povo brasileiro está esperando, né, um desempenho spideriano em cima do Chael Sonnen, que o povo brasileiro merece, sem mandinar.
Da outra vez você foi mandinar. Na primeira vez você falou, eu vou finalizar e finalizou. Tá. Dessa vez... Mas não foi mandinar não, treinei muito aquele treino. Você profetizou, treinou e provou na prática. Você estava 80% naquela ocasião, apanhou 24 minutos, 300 socos. Dessa vez você está 100%. Qual seria o desfecho perfeito? Arrebentar ele no primeiro round ou castigar, punir lentamente, dar um corretivo, devolver os 25 minutos de surra? Os 25 minutos eu não sei se vai acontecer, mas tem coisa nova saindo aí. Um balãozinho, chapéu, alguma coisa nova vai sair. Tem muito que ficar falando. Eu vou enfiar a porrada nele. Ele tá escutando isso e acabou a brincadeira. Não adianta ele ficar falando bobagem. Acabou a falação, bicho. Agora tá chegando perto da verdade. Anderson, essa questão da liberação da comissão atlética em relação à testosterona do Chael Sonnen, como é que você vê essa questão? O fato, ele já lutou contigo a primeira vez, né? Dopado, quer dizer, você não acha que isso pode abrir precedente, pode ser uma coisa negativa para o esporte como um todo? Quer dizer, o cara arruma um atestado, vai lá e diz que precisa, tem hipogonadismo, vai lá e precisa de testosterona. Você acha que isso não é perigoso para o esporte? Eu acho que a comissão sabe o que está fazendo. Eles têm uma tradição muito grande já no boxe. E assim, o grande que da questão é que pode levantar uma outra bandeira aí, de repente o UFC juntamente com a comissão, se começar a muita gente cair, porque nos últimos tempos, o que aconteceu? Muita gente caiu no doping, muitas lesões fora de luta. E o que pode acontecer? Pode, de repente, a comissão levantar uma outra bandeira aí de querer fazer o doping olímpico. E aí não vai ter como. O Chael Sonnen, de um jeito ou de outro, ele acabou obtendo uma rejeição, não vou dizer unânime, porque tem pessoas que são anti-Anderson e se tornaram a favor do Sonnen. Mas no caso, se você der um corretivo, se você esculachar o Chael Sonnen, você acha que seria uma boa oportunidade de você obter mais fãs no Brasil? Pessoas que, de repente, que não gostam de você por serem de outra torcida de futebol, por confundirem as coisas, por não entenderem a sua imagem. É uma oportunidade de você se tornar ainda mais ídolo em nível nacional, você concorda? Eu acho que eu não estou muito preocupado com isso, não. Eu estou preocupado em ir lá e fazer meu trabalho, entendeu? O que vai acontecer no dia 7, a gente só vai saber lá no dia quando acabar o último round, entendeu? Ou acabar o primeiro ou o segundo. Eu não estou muito preocupado com que se as pessoas gostam de mim, se as pessoas me odeiam. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta, e quem está em cima do muro vai continuar em cima do muro. Eu sou desse jeito mesmo, entendeu? Não tem muito que... algumas pessoas acham que eu não sou humilde, outras acham que sim, outras acham que não, mas é normal. Não dá para agradar todo mundo, né? Só falando do dia 7, então, vamos fazer um pré e um pós. O pré, time que está vencendo a gente não muda. Vai entrar no Renault Sunshine, GMX. GMX sempre não muda, não dá pra mudar, né? O time que tá mexendo não muda. 4-4-2 sempre ali. Essa música te dá um estímulo, uma motivação, o que acontece? Você fica possuído? Cara, eu sou muito fã do GMX há muito tempo, né? Há muitos anos, assim. E eu gosto muito do som dele, eu gosto muito da história de vida do GMX, né? Eu acompanho, assim, algumas coisas sobre ele. Apesar de ele estar passando por uma fase meio conturbada, mas eu gosto muito de GMX. Pré, agora pós. Encerrou a luta. Caso você vença, e essa é a nossa torcida, você acredita que ele vai ter a hombridade de cumprir o que ele prometeu? Se ele vencesse, você abandonaria a categoria. Se ele perdesse, ele abandonaria o UFC. Bom, olha só, eu não dei nenhuma declaração que se eu perdesse ou ganhasse, eu abandonaria, eu faria aquela coisa do peso, né? Ele falou, então é o peso que está em cima dele, não em cima de mim. Ele está se colocando na condição de ter que vencer, então eu vou fazer meu trabalho, eu não estou preocupado com nada. É claro que
O Brasil inteiro espera essa vitória, a gente vai fazer de tudo para vencer, a gente está trabalhando 100%, mas eu tô indo despreocupado, entendeu? Eu tô indo para fazer meu trabalho. Você não se comprometeu, o discurso não é seu, mas pelo histórico dele, pelo caráter dele que ele já mostrou, você acha que ele teria a hombridade de assumir o que ele prometeu? Ele fez um desafio que ele se colocou numa situação realmente de vida ou morte. Então, eu não posso falar muito do caráter dele porque eu não conheço ele pessoalmente. Mas se realmente ele falou e vai cumprir, aí vai depender dele, né? Então você pretende banir ele do UFC? Eu pretendo vencer a luta, agora banir ou não, aí é com o Dana. Eu não tô machucado, eu tô 100%, eu vou quebrar a cara dele. Eu vou expulsar ele do UFC. Ele vai apanhar como ele nunca apanhou na vida dele. Eu vou bater nele para ele aprender a ser educado. Tudo que ele não apanhou da mamãe e do papai, ele vai apanhar de mim para aprender a ser educado e respeitar o país e as pessoas. Na luta passada nós treinamos várias coisas, em pé, defesa de queda, tudo que nós treinamos, a parte de chão. Agora imagina você preparar um cara para executar 1000 movimentos e chegar na hora ele não podia executar 10. Ou seja, não era o Anderson Silva que estava lá. Eu falo isso com todas as letras. Não era o Anderson Silva. O Anderson está 100%. Ele está com todas as armas dele, ele está se movimentando, ele está socando, ele está chutando, ele está defendendo o que, ele está derrubando, ele está trabalhando no chão dele. Ou seja, nós temos o Anderson agora, um soldado altamente armado, você entendeu? E essa luta vai terminar com o Anderson em pé, olhando para baixo, o Chael Sonnen caído. Anderson, qual das biografias é a mais obrigatória, na sua opinião, no momento? Voz da Razão, Relato de um Campeão nos ringues e na vida, ou a biografia que vai ser lançada do Vitor Belfort? Cara, eu acho que atualmente é a minha, né? Acho que atualmente é minha, mas eu com certeza vou ler a do Vitor também. E o Vitor tem uma história muito grande, né? E é um cara que tem que ser respeitado. As pessoas, de repente eu fui no TUF e aí a galera, pô, cheguei lá, não vi os outros meninos da equipe do Vitor, o Daniel Serafim, meu amigão. Os meninos estavam dentro do vestiário, eu não sabia que eles estavam lá dentro, ninguém me avisou que eles estavam lá dentro, senão eu teria entrado lá e cumprimentado todo mundo. Até mesmo o Vitor, eu não tenho nada contra ele, eu gosto de encher o saco dele, é normal. Adoro encher o saco dele, eu vou sempre encher, sempre que eu puder eu vou dar uma... Mas é tudo com respeito, eu respeito ele, respeito a Joana, o Davizinho, adoro o Davi. E, assim, são coisas que acontecem, mas eu acho que o Vitor tem uma história que tem que ser respeitada, o Vanderlei tem uma história que tem que ser respeitada, e qualquer livro que sair desses caras vai ser sucesso, porque é muita história para contar. Acho que todo mundo tem muita coisa para contar, e o Vitor principalmente, ele passou por vários momentos. O Vitor, de todos nós, é o cara que mais pode falar como que é ser um campeão novo, ser ovacionado por todos e de repente isso acabar e de repente você voltar e recuperar tudo de novo e de repente cair de novo. O Vitor não foi à toa que ele foi chamado de fenômeno, né? Então não dá para se comparar ele ao Ronaldo, não tem comparação. Mas dentro do MMA ele tem que ser respeitado, é um cara que tem uma história muito grande. Com 19 anos o cara era campeão do maior evento de MMA da época, entendeu? Então ele tem que ser respeitado. Bom, já a Voz da Razão do Chael Sonnen não é tão interessante assim, né? Ah, eu não acho, né? Eu passo. Eu passo. Bom, a entrevista vai se encerrando, só que eu tenho uma curiosidade pessoal aqui. Para mim a pergunta mais importante aqui, afinal de contas, quem ficou com a Budweiser? Você ou o Steven Seagal? Vai ter que esperar o próximo filme. To be continued. To be continued. Por baixo, por cima, de lado, de pé, ele vai apanhar de novo. Ele vai apanhar muito. Vai apanhar. Dessa vez, não tem conversinha. Depois que entrar lá dentro, ele vai engolir todos os dentes da boca dele. Vou quebrar todos os dentes da boca dele. Quebrar o Chael Sonnen inteiro. Ele vai sair
com a cara toda quebrada, braço quebrado, perna quebrada, eu vou quebrar ele inteiro. Os nunca serão! Se as armas não estão lá, essa operação tá errada. Tá aí o entrevistão com Anderson Silva, que defende o cinturão pela 10ª vez nesse sábado. A gente segue aqui diretamente do Casario Real, um oferecimento do nosso camarada Pedro Cerejo. Falando em Anderson Silva, a gente acabou de ver ele bastante estimulado e motivado, pensando na melhor das hipóteses, que ele obtenha sucesso na 10ª defesa de cinturão. O que viria futuramente? Hector Lombardi, que está vindo com moral do Bellator. Marinho, eu acho assim, o melhor cara da categoria, eu continuo ainda achando que é o Vitor Belfort, entendeu? Eu acho que o Hector, a gente sabe que é um casca grossa, a gente sabe que é o bicho do treino, ele já fez muito, né? Mas no UFC ele tem que construir uma história ainda, tá chegando, né? Ele tem que construir uma história ainda. Eu acho que para ele chegar no Anderson, ele tem que vencer pelo menos os 3 tops, né? Vamos ver como é que ele se comporta dentro do octagon do UFC. E eu, se tivesse que dar uma chance para alguém, eu daria mais uma luta pro Vitor e faria uma segunda luta entre os dois. Já que tá abrindo o precedente de uma segunda rodada, um segundo round, né? O Chael Sonnen tá tendo direito à revanche. Na minha opinião, o Vitor daria um pau no Chael Sonnen. Eu acho que o Vitor é muito mais lutador que o Chael Sonnen. Mas é aquilo, você tem que vender luta, né? Isso aí é negócio. Mas eu acho que o Vitor é mais lutador. Agora, falando em quem vende luta, que tá um pouco quietinho ali, mas levantou o dedinho falando que quer enfrentar o Anderson, é o Rashad Evans. Um ex-campeão, acabou de vir de uma disputa de cinturão, falou, não tem interesse em descer não, mas se for lutar com o Anderson, eu aceito essa aí. Eu acho que seria uma excelente luta. O Anderson é o favorito contra qualquer ser humano que pisar no octagon com ele, na minha opinião. Mas eu acho que com o Rashad Evans também seria uma excelente luta. E você acha que ele já desceria furando fila, já seria um atalho por ter sido um desafiante ao cinturão meio pesado, já desceria para os médios com o title shot? Eu acho que ele deveria fazer mais uma luta, mesmo que fosse na categoria dele, porque ele vem de derrota para o John Jones. Então acho que ele vencendo um próximo adversário, seja ele qual for, seja em qual categoria for, eu acho que ele merece uma luta com o Anderson. Maravilha. De qualquer forma, isso tudo é especulação, é assunto para o próximo, o UFC edição número 2, que vai ser o pós Anderson Silva versus Chael Sonnen. E a gente já está quase chegando ao fim, mas eu queria chamar aqui o nosso cameraman, o Assombração. Assombração, por gentileza, queria fazer aqui uma homenagem. Pode vir aqui, Assombração. Eu acho que vale a pena a gente encerrar com um dos maiores nomes, um precursor, né? um veterano e um pioneiro nas artes marciais, assim como vocês são, mas na verdade ele vem de uma escola anterior e que influenciou a todos nós. Não poderíamos começar o primeiro OSSE sem homenagear o nosso camarada Jorge Guimarães. Aqui. Que isso. Tem ou não tem a ver? Parece, hein? Blaudal, rapaz. Joinha Blaudal, vai ser esse o novo apelido do Joinha? Joinha Blaudal, porra. Semelhança é indiscutível, né? Tanto os óculos, a categoria e a elegância no terninho, o mesmo semblante, cabelinho repartido. Então, muito justa a homenagem. A gente vai chegando aqui ao nosso encerramento, uma excelente conversa, estilo bate-papo mesmo, despretensioso. E a gente volta assim que Sonnen e Silva se reencontrarem. A gente volta para o pós UFC 148, se Deus quiser, já para o nosso canal de comunicação, para ter a interatividade e a participação dos osseiros em casa. E a gente encerra o programa de hoje com a mensagem de um ícone de superação e de profissionalismo. Eu sou um artista marcial. Os